Antes de demonstrarmos os 5 passos de virtualização do Adabas, iremos explanar um pouco sobre o produto H2L ADA. Com mais de 10 anos de desenvolvimento, o H2L ADA abstrai o modelo conceitual do Adabas, transformando a transição em um modelo relacional, DB2 ou outro banco relacional, com a mesma qualidade, segurança e performance do Adabas. Intercepta todas as chamadas call Adabas, funcionando como uma camada de persistência, para realizar as interações entre os bancos não relacionais e os relacionais, permitindo que o Adabas e o relacional funcionem de forma sincronizada, harmônica e em tempo real. Com H2L ADA, todos os sistemas legados continuarão a funcionar normalmente, mesmo quando o banco Adabas não estiver disponível. Desta maneira, a migração dos programas pode ser feita gradativamente, reduzindo tempo, riscos, custos de licença e desenvolvimento. Desafio superado. O Adabas, mesmo com o seu sucesso como um banco de dados não relacional, foi deixado para trás por bancos de dados relacionais mais sofisticados, como DB2, Oracle e SQL Server. Não havia nenhuma maneira fácil para converter os aplicativos baseados no Adabas em plataformas mais sofisticadas. O custo de migração de aplicações legadas baseadas em Adabas é basicamente o custo de escrever novas aplicações, juntamente com todas as aplicações interligadas. Há uma estimativa de mais de 250 mil programas baseados no Adabas só no Brasil que estão se tornando obsoletos. A solução. H2L permite a troca de forma parcial ou total do banco de dados Adabas para novas tecnologias, como DB2, Oracle e SQL Server, sem a necessidade de reescrever as aplicações legadas. Dessa forma, as empresas podem, primeiro, reduzir o custo de manutenção anual de suas aplicações baseadas em Adabas. Segundo, modernizar suas aplicações utilizando as mais modernas tecnologias. Terceiro, plano para migração do legado de forma gradual. E, por último, aumentar o tempo de vida de suas aplicações legadas. H2L suporta a maioria das linguagens de programação que fazem uso do Call Adabas. Ainda falando sobre solução, temos a replicação de dados entre mainframe e ou sistemas distribuídos em tempo real entre os diferentes databases, real-time database backups e sincronização entre local e remote locations, alta performance. Os cenários suportados são 1. Replicação parcial ou espelhamento completo, 2. Replicação com migração parcial e 3. Migração completa. Neste módulo de apresentação, iremos tratar sobre a virtualização do Adabas. Iremos dividir a apresentação em 5 passos para melhor entendimento. O primeiro passo será a geração do modelo relacional. O segundo passo será a carga de dados. O terceiro passo tratará sobre a autoria. O quarto passo sobre a geração de SQL. E, finalmente, o quinto passo sobre produção. O primeiro passo que trataremos na virtualização do Adabas é a geração do modelo relacional. Após a seleção do file Adabas a ser migrado ou replicado para o H2L ADA, sugere um modelo relacional através de scripts SQL para posterior aplicação no banco de dados. Neste momento, pode-se alterar nomes de campos, bem como otimizar as estratégias de performance visando o volume de dados. E com isso temos o processo automatizado. Para os 5 passos de virtualização do Adabas, utilizaremos o ambiente TSO demonstrado a seguir. Através de um utilitário Adabas, iremos extrair desse banco de dados as informações para carregar no ambiente virtual. Nesta tela apresentamos o relatório ADAREP do file 50. Neste momento, visualizamos o arquivo DDM do file 50 que foi extraído do Adabas. A estrutura dessas informações são normalizadas e armazenadas no banco de conhecimento do produto.
Nesta tela, demonstramos os campos do banco de dados Adabas que foram redistribuídos para o formato de um banco de dados relacional. Neste momento, entraremos no segundo passo, que trata sobre a carga de dados. Através de utilitários do H2Lada, é realizada a carga inicial de dados no modelo relacional. Esses jobs são customizáveis, permitindo cargas incrementais futuras, e com isso temos o processo automatizado. O conteúdo do banco de dados Adabas é extraído para arquivos sequenciais para posterior carga no produto. Cada arquivo JB conterá informações que estão no banco de dados Adabas. Os arquivos Ctrl+M conterão os jobs necessários para efetuar a carga de informações dos arquivos sequenciais para o banco de dados relacional de destino. Aqui poderemos visualizar um exemplo do job de carga no banco de dados relacional de destino. Nesta tela, temos a continuação do exemplo do job de carga. Entraremos agora no terceiro passo, que trata da autoria. O H2Lada tem uma feature chamada de autoria, sendo que essa feature captura todo e qualquer tipo de transação entre o sistema e o banco de dados Adabas. Neste passo, H2Lada coleta informações para a posterior geração dos SQL correspondentes aos comandos solicitados para o Adabas, e com isso temos o processo automatizado. O sistema gera os programas necessários para trabalhar com as informações no banco de dados relacional, da mesma maneira que eram acessados no banco de dados Adabas. Nesta tela, podemos ver um exemplo de um programa gerado. Nesta outra tela, temos um exemplo de um tratamento de cursor em um dos programas gerados. Agora podemos visualizar um exemplo de um acesso para insert. Temos ainda um exemplo dos loads gerados para substituir o acesso ao banco de dados Adabas pelo banco de dados relacional. O passo 4 será a geração de SQL. Através do passo 3, o H2Lada gera os acessos SQL através de SQL estáticos, visando melhor performance. Pode-se otimizar os SQLs estáticos gerados e assim teremos o processo automatizado. O quinto e último passo será a produção, etapa para iniciar o processo de virtualização do Adabas em produção ou em outro ambiente à escolha. Nesse passo, pode-se optar pela utilização da feature replicação ou migração. Replicação em tempo real dos dados tanto no Adabas como no banco relacional selecionado para a geração, ou migração parcial ou completa, onde pode-se optar pela migração apenas de um ou N files Adabas ou o desligamento total do Adabas. Demonstramos nesta tela, no ambiente Adabas, a visualização dos componentes disponíveis na Logon CTEC. Esta tela se refere à consulta das informações antes da alteração. Podemos ver agora o processo de alteração do conteúdo dos campos. Agora temos a confirmação da alteração de campos. Agora estamos visualizando no banco relacional Oracle o registro alterado no SIX para o ISN1. Visualizando agora a informação alterada para o ISN1.
Visualização de uma outra alteração de campos, agora incluindo grupo periódico com múltiplo. Nesta tela, podemos ver que o registro foi devidamente alterado. Agora visualizamos a parte dos campos alterados para o ISN1. Temos ainda a visualização da alteração no banco de dados Oracle dos campos múltiplos para o ISN1. Tela com uma nova mostragem da alteração para o ISN1. Com isso, finalizamos o módulo de virtualização do Adabas.